Olá, boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Hoje eu venho aqui deixar uma mensagem sobre perdão. Todos nós conhecemos a história de Pedro, né? Muito conhecida, o discípulo que negou Jesus. Bem, o que eu tenho para dizer? No capítulo 21 do livro de João, Jesus ele aparece ali para alguns discípulos e cumprimenta a todos e Pedro, em seu sentimento, ele acha que Jesus não deu atenção a ele ou a atenção devida, porque Jesus não tinha perdoado a ele pelo que ele tinha feito lá atrás, né? Porque Jesus adverte ele que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E ele disse para Jesus que isso jamais aconteceria. E todos nós sabemos que aconteceu. Pedro, ali naquele momento de desespero, ele com medo normal, porque qualquer pessoa sente medo, ele nega Jesus. Mas eu quero chamar a atenção a vocês aos seguintes fatos. Pedro, no momento em que ele nega Jesus, quando ele olha à sua volta, ele não vê mais ninguém. Todos os discípulos ali, na verdade, se nós formos estudarmos a história, negaram Jesus. Não dizendo com palavras, assim como Pedro disse aquelas palavras que não conhecia. Mas na hora que aquilo tudo estava acontecendo, os outros fugiram. Então quando ele olhou, ele se viu sozinho e ele disse que não conhecia. Bem, quando Jesus aparece lá naquela praia, e Pedro acha que Jesus não o perdoou, que Jesus está triste com ele, e essa história toda. E Jesus chega a Pedro e diz a Pedro: Pedro, e Pedro responde: sim, mestre, eu te amo. De novo Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde que sim. E Jesus pergunta a 3ª vez. E Pedro ali fica meio chateado e diz: sim, mestre, o senhor sabe o quanto eu te amo, o senhor sabe de tudo. E no momento em que Pedro diz isso para Cristo: sim, mestre, o senhor sabe de tudo, o senhor sabe que eu te amo, Jesus pede para que ele apacente as suas ovelhas. O que eu quero te dizer nessa noite? Errar, todos nós erramos e vamos errar enquanto estivermos vivendo aqui nessa terra. Porque nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos, nós erramos. Mas nós somos seres humanos passíveis de erro e de receber e de dar perdão. Então ali naquele momento, quando Pedro ouve de Cristo: apacenta as minhas ovelhas, Pedro entende que Jesus já tinha dado para ele o perdão. Que Jesus já tinha perdoado ele. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que eu quero te dizer nessa noite? Independente do que tenha acontecido, independente do que pessoas falem para você, dos seus pensamentos, aceite o perdão de Cristo. Cristo já te perdoou. Não carregue nos teus ombros essa culpa que não é mais tua. Você errou. Ok, errou. Joga no mar do esquecimento. Lembrando que eu não estou falando aqui de consequência de erros, consequências de escolhas erradas. Eu estou falando aqui de perdão. Cristo já te perdoou. E assim como ele disse para Pedro, ele diz para muitos hoje: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, faça aquilo que Cristo deu nas suas mãos para você fazer, seja em que área for. Não fique se condenando por um erro do passado. Jesus Cristo não está te condenando. Jesus Cristo já te perdoou. Não se condene, aceite você o perdão de Deus. Às vezes a gente deixa de fazer algo, ou a gente vive de uma forma, a gente acha que aquilo tudo que a gente fez foi tão grave que nós não somos merecedores de perdão. Aí nós vivemos angustiados, com o coração cheio, porque a gente não consegue se perdoar. E aí a gente vive infeliz e às vezes isso acaba, às vezes as pessoas que estão à nossa volta, a gente acaba vivendo, atraindo um conflito e a gente acha que o outro tem que mudar, quando na realidade nós não aceitamos aquilo que aconteceu na nossa vida, nós não conseguimos nos perdoar e carregamos essa culpa nas costas. Então o que eu quero dizer hoje, assim como Jesus Cristo apareceu aquele dia para aqueles discípulos e entre esses discípulos estava Pedro e Pedro se sentindo culpado por ter negado Cristo, né? E o Cristo estava ali ressurreto novamente, tinha ali estado à frente dele, então ele achava que
que ele não tinha perdão. Quando Cristo chega para ele, o abraça e pede: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero te dizer nessa noite: apacente as ovelhas de Cristo. Faça tudo aquilo que está nas tuas mãos. Não se condene pelo passado. Não deixe que ninguém te condene. Não deixe as vozes do contrário te condenar. Só quem pode te julgar, só quem pode te condenar é Cristo. Mas tenha certeza que o perdão dele, você, eu, todos nós já recebemos. O que nós temos que fazer daqui para frente é aceitar esse perdão, nos perdoar, aceitarmos que somos falhos e que mesmo sendo falhos, Jesus Cristo nos escolheu, morreu naquela cruz, ressuscitou, ela está vazia e Cristo vive e nós somos perdoados, nós fomos perdoados, nós fomos resgatados por Cristo. Então, o que eu tenho para te dizer nessa noite, assim como Pedro, confesse tudo diante de Jesus, diga para ele: Jesus, o Senhor sabe de tudo, mas eu te amo. E trabalhe incansavelmente na obra do Senhor Jesus, porque a recompensa virá, não da terra, mas do céu, de Cristo, que é aquele que é dono de todo o ouro, de toda a prata, que é o único que pode te salvar. Perdoe-se, aceite o perdão de Cristo e apacente as ovelhas, faça a obra, seja feliz. Amém? Que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com todos nessa noite e que Deus os abençoe.